neste prédio em Goiânia que atualmente abriga o Tribunal de Justiça de Goiás. Mas sua história junto à construção da cidadania e dos direitos da sociedade começou há mais de 140 anos, ainda na primeira capital do estado, a cidade de Goiás. A história do judiciário na colônia girou em torno do juiz ordinário, homem simples da comuna, eleito pela Câmara e que aplicava a lei de acordo com os costumes da população, do ouvidor e, mais tarde, do juiz de fora, que era um bacharel de direito nomeado pelo rei e que obedecia às leis da coroa. Desde 1824, pela Constituição, rezava que as capitanias deveriam ter os seus tribunais de relação. Mas as dificuldades para determinadas províncias, as distâncias, a falta de homens, fez com que se protelasse. E somente com a reforma de 1871 é que se pensou seriamente em criar novos tribunais de relação. O Tribunal de Justiça de Goiás foi fundado no dia 1º de maio de 1874, com o nome de Tribunal da Relação. Mas sua história começa antes disso e se confunde, na verdade, com o surgimento da própria cidade de Goiás, a então Vila Boa. Toda a vida jurídica, as casas, as ações, os recursos eram enviados para a Corte do Rio de Janeiro. E era aquela, além da morosidade própria da justiça, as distâncias imensas. Havia casos que entravam com ação, o neto que recebia a intimação. Então, em 1873, através do decreto imperial, foi criado o Tribunal da Relação em Goiás, 6 ou 8 de agosto de 1873. E sua instalação se deu a 1º de maio de 1874. Isso facilitou demais e desenvolveu muito, porque os recursos eram analisados e decididos aqui mesmo em Goiás. As comarcas, os juízes da comarca decidiam, a parte recorria e aqui mesmo o tribunal fazia a sua parte. Esse Tribunal da Relação, chamado da Relação, antecede o Tribunal de Justiça, que é consequência da passagem para a República, etc, etc. A evolução do país. As transformações políticas e sociais pelas quais o Estado passou desde então implicaram em mudanças no seu ordenamento jurídico, assim como aconteceu em todo o país. O Poder Judiciário acompanhou esses avanços jurídicos, sociopolíticos, econômicos e tecnológicos, tendo um importante papel de formação e desenvolvimento do Estado. A sociedade evolui e, nesse processo, há a expansão dos direitos, novas leis e novos desafios para alcançar a justiça. Para entender esses avanços, é preciso olhar para trás e saber um pouco mais da história que nos trouxe até aqui. Pedro Vico, como sempre, assim, disposto como ele era, idealista como ele era, ele forçou a barra, né, digamos assim, e trouxe logo que pôde o tribunal para funcionar aqui em Goiás. E começaram aí a incluir nomes de desembargadores e de juízes, né, que eram juízes, porque não existiam desembargadores, de juízes para ocupar os novos lugares que foram sendo deixados pelos antigos, digo assim, desembargadores, que, na verdade, não eram goianos. Essa mudança, na verdade, foi uma grande revolução no Goiás. E isso, evidentemente, também teve reflexos no judiciário. A transferência do judiciário implicou na criação de um tribunal mais dimensionado para a nova realidade do Estado. Com a mudança para a nova capital, o Tribunal de Justiça de Goiás foi instalado neste prédio, aqui na Praça Cívica. Em 64, também, durante o golpe,
Nos primeiros anos, o Tribunal de Justiça também resistiu aos desmandos dos militares, principalmente quando tentaram caçar o Mauro Borges. Tanto que a maioria dos desembargadores foram caçados pela ditadura. Com o fim da ditadura, surge uma nova era para a justiça no Brasil e para toda a sociedade. Em Goiás, o tribunal inaugura sua sede na Avenida Assis Chateaubriand, celebrando um novo ordenamento político e filosofia social. O tribunal funcionava no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas. Ele estava já superlotado, não havia mais como expandir. Na ocasião, eu era procurador do Estado, não era desembargador. E o procurador-geral do Estado, Dr. Jaci de Assis, me chamou no gabinete e falou: Messias, o Tribunal de Justiça está precisando de localizar, de arranjar um terreno para construir. Dentro de pouco tempo, eu localizei onde atualmente está construído o prédio. Estava totalmente vazio aquela área. E levei o levantamento da planta, medição, tudo. Levei a presença dele e ele então ofereceu esse terreno ao tribunal. Aí começou a história da construção do prédio do tribunal, onde atualmente se encontra. A cada nova gestão presidencial, o Tribunal de Justiça de Goiás aprimora-se, com uma administração estratégica e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Tudo isso para realizar a justiça, assegurar à sociedade um serviço de qualidade e resguardar aos cidadãos o direito à dignidade e à cidadania. Todo mundo sabe que a ideia maior constitucional é a cidadania. E cidadania nada mais é do que a pessoa humana, então o cidadão, ter direitos. O Estado de Goiás, juridicamente, tem um nome a zelar. O Tribunal de Goiás é, depois de São Paulo, o primeiro. Nós estamos, veio São Paulo, depois veio Goiás. Então Goiás tem uma história de tradição, grandes juristas, grandes professores, a história da faculdade, o judiciário, que teve a oportunidade de decidir grandes demandas, grandes causas. Um tribunal moderno hoje, né, que tem avançado na prestação de serviços a primeiro e segundo grau, é um dos 10 maiores tribunais de justiça dentre os 27 tribunais de justiça do estado, do país, né? Nós avançamos, somos mais de 5.000 servidores, cerca de 400 juízes, 36 desembargadores, um crescimento contínuo dentro da modernidade e buscando parâmetros de modernidade e agilização da justiça, sempre atentos ao Conselho Nacional de Justiça, que tem regrado, tem orientado, tem determinado mudanças muito importantes em todo o país. E um filho de Piracaju, eu me sinto feliz de presidir o tribunal, né, nesse momento, porque sou o segundo piracanjubense, permito a liberdade, é o segundo piracanjubense a chegar a esta honrosa condição de trabalho. Eu, citando o nome do desembargador Firmo, nos 100 anos, citando o nome do desembargador Ovidio Nogueira Machado Júnior, que passou por essa cadeira da presidência do TJ, eu estou homenageando a todos esses 61 presidentes que nos antecederam.